Fala pessoal, voltando ao questionário, segundo vídeo, questão 6. Os crimes de lavagem de dinheiro previstos em lei penal extravagante compreende tanto a forma culposa quanto a forma dolosa. A Lei 9.613 é uma lei penal extravagante. A grosso modo, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não está dentro do Código Penal. Existem outras explicações, como questões da fonte normativa, é, questão da matéria, que não é a intenção do vídeo, tá certo? Então, a grosso modo, nesse primeiro momento, eu posso falar somente isso. Os crimes de lavagem de dinheiro compreendem tanto a forma culposa quanto a forma dolosa? Galera, não. A gente não vê no texto da lei, principalmente no artigo 1º, que trata do tipo penal, ela não faz nenhuma menção à forma culposa. Logo, a forma dolosa, ela está sempre inclusa, né, sempre implícita na ação do agente, na ação ou omissão, mas a forma culposa, ela tem que estar geralmente prevista, e não está prevista. A forma culposa, ela se baseia em 3 pilares, né, na ação ou omissão por imprudência, o agente fez mais do que deveria, negligência, não fez o que deveria, ou por imperícia, não tinha capacidade ou habilidade de fazê-la. Não cabe aqui na questão, logo ela está errada, não compreende a forma culposa. Questão 7. A tentativa dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos ou valores é punida com diminuição de 1/6 da pena correspondente ao crime consumado. Galera, o que está errado aqui é o quantitativo da diminuição da pena. A gente já viu que é possível, sim, tentativa nos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, porém, ela é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, que diz: salvo disposição em contrário, o que não está, essa disposição em contrário não está prevista na lei de lavagem, né? Como você pode ver, então, está dentro da regra. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1/2. A gente vê na questão diminuição de 1/6 da pena. Então, está obviamente errado. Questão 8. A pena poderá ser reduzida de 1/2 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimento que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores do objeto de crime. A questão está correta. O prazo de 1/2, conforme o parágrafo 5º do artigo 1, como você pode ver, de 1/2, a ser cumprido em regime aberto ou semiaberto, certíssimo, e se aplicando também ao autor, coautor ou partícipe, se eles colaborarem espontaneamente. Quem são os autores ou coautores? São aqueles que governam o fato, né? Que têm domínio das ações, tanto diretamente quanto indiretamente, de forma imediata. Por exemplo, o mandante, né? Ou partícipe. Quem são os partícipes? É aquele que auxilia os autores, tanto de forma espiritual, ou seja, induz, instiga que o crime aconteça, ou auxilia de forma material, é cúmplice, ajuda no processo de lavagem, mas não governam o processo em si, que se qualifica aos autores. Então, a questão 8 está correta. 9. Constitui circunstância atenuante que influi na segunda fase da aplicação da pena a colaboração espontânea com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores do objeto de crime. Galera, se você já estudou fase de aplicação da pena, você já sabe que está errado. Quando a lei menciona
a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, dando aqui, logo, um prazo definido, o limite definido, melhor dizendo, você obviamente já percebe que não se trata de circunstância atenuante, mas se trata de causa de diminuição de pena, que está sendo aplicada na terceira fase, ou seja, na fase da pena definitiva. A segunda fase trata da pena provisória. A circunstância atenuante ela tem a característica de ser mais subjetiva ao juiz quando julga. É claro que o juiz vai dar a pena dentro do limite estabelecido pelo tipo penal, a pena base, agravando se a circunstância for agravante e diminuindo se a circunstância for atenuante. Mas na fase 3 da aplicação da pena, que é onde tem as causas de aumento e diminuição de pena, a gente consegue ver uma forma objetiva de 1 a 2 terços, certos requisitos e tal. Logo, a gente vê que a questão está errada. Não é circunstância atenuante, mas causa de diminuição de pena. 10. Nos crimes de lavagem de dinheiro, a pena não poderá ser cumprida inicialmente em regime aberto. Já vimos que pode, sim. Mesmo que haja colaboração espontânea do coautor ou participe com as autoridades na prestação de esclarecimento que conduzam à apuração das infrações penais e de sua autoria. Já vimos que a questão está errada, porque sim, pode haver sim o cumprimento inicial em regime aberto. Lembrando que o cumprimento inicial, para quem está estudando para o DPEM, do regime de pena é definido pelo juiz sentenciante, não pelo juiz da execução. Questão 11. O juiz pode deixar de aplicar a pena de reclusão de 3 a 10 anos ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direito, se o autor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimento que conduzam à apuração das infrações penais, a identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores do objeto. Galera, a questão está correta. Texto da lei, tá certo? O juiz pode, dependendo da colaboração, deixar de aplicar, que, ao meu ver, não está claro se trataria de o SUSES, né, a suspensão condicional da pena, ou substituí-la por pena restritiva de direito. Muito bem. Questão 12. A pena poderá ser aumentada de 1 a 2 terços se os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Também está certo. Trata-se do parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2 terços se os crimes forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Tá certo? A questão 13. Conforme as novas alterações do pacote anticrime, o que é o pacote anticrime? É uma lei que alterou várias codificações penais, várias legislações penais, perdão, melhor dizendo. Aqui, ó, parágrafo 6º. Para apuração do crime que trata este artigo, o artigo 1º, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agente, incluindo pela Lei 13.964, de 2019, pacote anticrime. Logo, a questão está correta. Admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Gente, ação controlada é quando se retarda a prisão, tá certo? Para obter uma prisão maior ou uma outra vantagem que agora eu não me recordo de cabeça, mas está na lei de organização criminosa, se eu não me engano. Infiltração de agente já é óbvio o que quer dizer. Tá certo? Lembrando que a questão 11, só para me fixar o que eu falei aqui, quando ele trata de deixar de aplicar, né, como você pode ver aqui no parágrafo 5º, eu penso que seja a suspensão condicional da pena, deixar de aplicar, tá certo? Porque quando você fala de livramento condicional, você já está falando de aplicação da pena, a pena já está sendo executada. E deixar de aplicar é antes da execução da pena, que só cabe, ao meu entendimento, a suspensão condicional, tá certo? Galera, inscreva-se no canal, apenas um estudante. Esse projeto é um projeto novo e eu gostaria do apoio de vocês. Muito obrigado.